a Madonna. O show da cantora no Brasil repercutiu até mesmo um debate político, com setores divergentes discutindo justamente a pergunta que nós vamos fazer aqui, que é a seguinte: a Madonna pode ser classificada como uma artista revolucionária ou apenas como uma liberal? Por exemplo, dá para ser embaixadora da liberdade sexual e, ao mesmo tempo, apoiadora de Israel? Com a palavra, Júlia Almeida. Vixe, que pergunta, né? Bom, primeiro, aproveitando aí para também, né, prestar a minha solidariedade ao povo palestino, a gente teve a recusa, mais uma vez, né, de um acordo de cessar-fogo, que o Hamas, né, topou as exigências de Israel, e Israel, enfim, manteve, né, inclusive com a ocupação de Rafah, né, com bombardeio a Rafah, desculpa, e uma semana também muito nefasta nesse sentido, e que a gente precisa fazer esse registro aqui. Eu acho, né, que, digamos assim, a César o que é de César, sabe? Eu acho que a Madonna, ela é, do ponto de vista sexual, do ponto de vista de uma determinada moral social, isso, né? Da liberdade, do empoderamento feminino, eu acho que ela foi muito importante, né, e disruptiva para a sua geração e, de alguma maneira, até hoje. Né? Eu acho que ela tem contribuições relevantes, inclusive se somou, né, contra o trumpismo, né, em manifestações, então é alguém também que dá uma contribuição política aí em relação à extrema-direita, mas acho que nunca teve, né, e nem nunca se propôs a ter uma postura de mundo, né, de enfrentamento radical, estrutural, né, ou seja, que aí tem a ver com isso, né, com ser anticapitalista, né, com pensar toda uma outra sociedade igualitária, né, que passe pela questão social, pela questão econômica, né? Então, não acho que isso tenha sido o centro, né, da sua agenda pessoal, né? E nem nos cabe essa atribuição, inclusive. Né? Ela não é uma lutadora social, ela não é uma militante, né? Ela não foi alguém que dedicou a sua vida a esse projeto. Né? E acho que é importante reconhecer as contribuições dentro daquilo, né, que uma figura pop da envergadura de Madonna deu, né, e efetivamente acho que deu, nesse sentido mais liberal, né, ou seja, dos costumes, mas que tem impacto direto, né, na vida das mulheres e na pauta de opressões, mas eu acho que sem atribuir, né, uma construção que eu acho que não faz nem sentido nessa perspectiva, de que não é algo que você, quando pensa na Madonna, você reconhece, né, essa estruturação. Mas eu quero dizer, né, que eu acho que é um problema, né, nesse momento histórico, artistas de peso, né, e que tem um posicionamento mais crítico, e aí eu estou rebaixando aqui, né, a projeção, não ter um posicionamento em relação à questão da Palestina, né, e do genocídio que Israel está organizando. Né? Acho que isso é algo que precisa ser questionado, né, e ser, inclusive, objeto de pressão para essas pessoas. Mas é diferente do debate sobre ser revolucionário, porque eu acho que ser revolucionário é outra coisa, né? E acho que a Madonna não se propôs a isso. E para encerrar, porque eu acho que esse programa não dá para fechar sem a gente falar disso, e tem a ver com esse debate sobre mulheres, né? É importante registrar o abuso, né, de mulheres e crianças nos abrigos do Rio Grande do Sul. Né? O que representa esse processo e o que é essa sociedade patriarcal, machista e violenta, profundamente violenta, depois de uma tragédia, assim, de uma coisa atroz, as pessoas perderem as suas casas, perderem a sua cidade. Você vai para um abrigo, né, um espaço de proteção, e você, mais uma vez, né, vai ser violada. Né? Mais uma violação, e entender que a gente precisa pensar políticas públicas para esses setores vulneráveis, para as mulheres, né, para a questão da negritude, e direcionada, inclusive, nos momentos desse tipo de tragédia. Né? É por isso que é tão importante a gente ter isso no centro da pauta. É curioso e é icônico que, após aquele show da Madonna, revertendo costumes, a gente tenha a tragédia que a gente teve e, ao mesmo tempo, mais um relato desse tipo de violação. Né? É verdade que a casa não é um lugar seguro para as mulheres e para as crianças no Brasil. Né? A gente sabe que é ali que tem as principais violações em relação, né, a esse setor. E agora a gente precisa entender, e aí eu acho que o governo,
né, é ter uma política pública real para proteger, né, em mais esse desastre, essas violações. E acho que isso se encaixa, né, em alguma medida nesse tema, porque é uma sublevação a essa violência que as mulheres, é o papel que as mulheres têm na sociedade também, que, né, a Madonna virou esse símbolo pop, né, de insubordinação feminina, de alguma forma. E a violência, ela está aí todos os dias, né? Então, para a gente lembrar e pensar sobre isso. Muito bem colocado, Júlia, muito bem lembrado desse aspecto que, né, faz parte aí do debate sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul neste momento. Leonardo Sacramento, você tem a palavra. Bom, eu acho que isso exigiria a gente discutir a projeção que... Bom, na verdade, sim, isso retoma uma constatação, né, que já foi feita outras vezes, sobre a ausência de perspectiva política da esquerda brasileira, depositando em algumas figuras públicas uma imagem ou instrumentalizando-as como mecanismos ou como processo de transformação, né? Acontece com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, já aconteceu até com o Gilmar Mendes, né? E aconteceu agora com a Madonna, eventualmente acontece com outro artista, mas isso revela muito mais a incapacidade da esquerda de ter uma organização e lideranças próprias que não sejam Lula, né? Uma capilaridade na classe trabalhadora e uma subordinação também a uma espécie de a um espaço em que a extrema-direita pauta, né? Que é o Twitter e demais redes sociais, mas principalmente Twitter, que eu acho irônico, porque é uma rede social muito reduzida no Brasil, né? Abarca, comparado com outras redes sociais, é muito menor, né? Mas como é uma rede social que está ali a classe média, principalmente, segmentos mais abastados, digamos assim, da sociedade brasileira, né? Algumas instituições, algumas figuras públicas, acaba tendo uma repercussão muito maior, por exemplo, do que no Instagram ou do TikTok, em que há muito mais pessoas, né, se utilizando, né? Inclusive, o Twitter virou até fonte jornalística, né? Em alguns portais, né? Em alguns jornais, né? Segundo usuários do Twitter, né? Mas enfim, né? Eu acho que também, assim, a gente precisa também repensar na questão de como que a gente pensa aquilo que é popular, né? O pop, né? Os pop mainstream, quando ele estabelece uma crítica, isso vale até para filmes, tá? Então, tem até uma ampla literatura acadêmica sobre isso. Quando ele estabelece alguma crítica, é uma crítica em que a própria indústria cinematográfica ou fonográfica absorve, ou seja, tem condições de absorver, porque é uma crítica que pode ser vendável, né? É uma crítica que pode ser comercializada e mercantilizada, né? Isso acontece nesse exato momento, sobretudo com alguns segmentos sociais, algumas identidades, né, da classe trabalhadora em que é facilmente apropriada por esse grande capital, né, e instrumentalizada de uma maneira bastante mercantil, bastante mercantilizada. Então, a Madonna, ela, como qualquer artista pop, mais crítico, mas é crítico até um limite, né? Ele nunca vai ser crítico de uma forma radical, porque se for, ele não será artista pop. Não tem como, tá? Uma grande empresa escolheu um artista para investir milhões e milhões durante anos, sendo que esse artista defende o fim da própria empresa, né? Ou defende o fim do sistema capitalista, né? Então, esses artistas, eles são artistas marginalizados nesse mercado. E a crítica que esses grandes artistas fazem são críticas que podem ser incorporadas pelo próprio sistema, né? Normalmente de modernização das relações sociais, né?
dos costumes e acaba se transformando numa trincheira de luta da extrema-direita, né? Num grande fantasma, mas esse grande fantasma é produzido pelo próprio capital, né? Não são os movimentos sociais que produzem isso, né? Não é o movimento negro, o movimento de mulheres que produz isso. São as grandes empresas que produzem isso, sabendo que isso vai ser engajado nas redes sociais e vai virar uma grande campo de batalha e, portanto, suas mercadorias serão publicizadas ao maior público possível, furando bolhas e, portanto, terão mais chances de serem mais rentáveis, né? De produzirem um lucro maior, né? Então, é um cálculo mercantil de uma grande empresa. Obrigado, Leonardo. Hugo Albuquerque, você como fã da Madonna, nós deixamos você especialmente para ter a última palavra. Cara, olha, sem demonizar a cultura pop, mas assim, obviamente a Madonna, como muita coisa, não ela, a pessoa física, mas todo o bojo da cultura pop ocidental dos países centrais, eles pegaram uma revolução dos costumes legítima que aconteceu depois do sistema em curto-circuito em 68, apesar de suas estrionices, mas colocou alguns pontos que ameaçavam alguns dos pilares do capital naquele momento, e o capital, obviamente, sabe criar simulacros que vão ali emular e neutralizar certos movimentos. Assim, e a gente aqui no Brasil está discutindo Madonna hoje porque o país encaretou por influência americana. Aí o antídoto que é vendido para isso daí é um tipo de liberdade deles também. Então, ver o conservadorismo deles e a liberdade deles. Bom, legal, algumas coisas que a Madonna fez, mas, grosso modo, é um treco, como conjunto da obra, é um treco inócuo. O carnaval era muito mais libertador no Brasil, em vários sentidos, em várias coisas. A gente é o país do carnaval com uma construção popular, uma festa popular, que as mulheres se despiam, que saíam da norma conservadora, estavam ali sambando, que os negros estavam ali. Porra, a gente vai fazer o quê? Ficar batendo palma para Madonna hoje em dia? Sendo que a gente tem muito mais a ensinar em matéria para os americanos, com a sociedade careta, puritana, né? A gente só está discutindo a importância disso hoje porque a gente retrocedeu, e retrocedeu inclusive porque na Guerra Simbólica eles colocaram várias questões aí para a gente. E aí cai de novo também, a gente pode voltar aqui para a questão ambiental, tem coisas legais no Green New Deal dos americanos. Muitas delas foram feitas já pela China. E a gente discute mais Green New Deal do que algumas coisas que a China fez. Eu acho que até o Júlia citou aqui o Harvey, que mudou de posição em vários aspectos sobre a China, e a própria China, que também com o Xi foi enfrentar certas consequências desse desenvolvimento do meio ambiente, e tem feito e tem tentado políticas com suas limitações, mas tem colocado políticas na mesa para isso daí, enquanto o Ocidente não consegue colocar, né? Própria questão das cidades, eu acho que se fala muito sobre cidade fantasma, mas eles têm casa própria lá. Quantos brasileiros, eu tenho 36 anos, quantos brasileiros da minha geração têm casa própria? Né? Eu peguei dengue um dia desses, quase me ferrei aqui, epidemia medieval tem. E eu acho que a gente tem de pensar um pouco nisso, porque eu acho que tem muita coisa interessante sendo feita fora desse eixo de países centrais, que inclusive estão retrocedendo, porque até a própria esquerda desses países se acomodou de vez e encaretaram e também colaboraram muito para ferrar com o Brasil nos últimos anos. Então, eu vejo por mais que a Madonna tenha feito coisas legais pelo pessoal que era soropositivo, pautou a questão LGBT, mas assim, no conjunto da obra, é perfeitamente coerente aquele jantar e aquela foto da Madonna com Netanyahu, e dela não ter se pronunciado em relação ao massacre de palestinos, mas ali mas o Hamas lá em 7 de outubro ela se pronunciou muito rapidamente. Então, aquela foto é perfeitamente coerente com o que ela fez em muita coisa, que no fundo é a agenda do Partido Democrata, né? Direta e indiretamente, que se manifesta de várias formas no nosso meio. Só vai levar a gente para o buraco. Está aí o exemplo do Eduardo Leite, governador gaúcho, reacionário, um homem homossexual, que poderia se colocar de uma maneira totalmente diferente por ter chegado num cargo de poder, e é um sujeito de ultradireita, mas não é um mal educado como o Bolsonaro com a boca suja. É um moço educado, civilizado, racional,
mas que no Noves Fora Tudo faz igual, né? Então, qual a diferença entre essa agenda Eduardo Leite, no que importa, e o bolsonarismo, ou Biden e Trump? Eu acho que a gente pode ir além. A gente tem meios de ir além. Ela é revolucionária ou liberal na avaliação de vocês? Dá para ser embaixadora da liberdade sexual e apoiadora de Israel? E aqui eu volto com você, Vanessa. Ai, o cancelamento vem, meu Deus do céu. Tanto dá como ela é. Quero pedir desculpa à nossa audiência. Eu não sou fã de Madonna, não assisti show da Madonna, não vi nada de Madonna. Pouco sei de Madonna na minha vida, entendeu? E aí é uma questão, de novo, uma opinião muito própria, muito pessoal, que, assim, eu não consumo esses artistas pop estadunidenses. Não consumo Madonna, Justin Bieber, sei lá, Ariana Grande, não sei quem, Lady Gaga. Não sei o que eles cantam, o que eles fazem, o que eles comem, o que eles vestem. Eu não sei. E a Madonna é uma das criaturas que eu, assim, sei pouco, muito pouco da história dela e tal e tal. Agora, o que a gente pode inferir daí, né? Eu não vou minimizar o impacto positivo que teve o show da Madonna. Eu entendo que tem um impacto positivo, ela trouxe pautas importantes, ela escandalizou. A arte precisa escandalizar, é a função da arte. Escandalize para o bem ou para o mal, para o meu gosto, para o seu, para o do outro. Mas é isso que os artistas fazem. Eles são criaturas fora da caixinha que pensam diferente de nós e, por isso, eles são artistas e não, sei lá, burocratas, né? Então, assim, eu não minimizo o impacto do que foi esse show. Muitas pessoas, assim, que eu acompanhei nas redes, catarse, assim, nossa, foi... Ela resgatou a bandeira do Brasil. Quando falaram isso, me doeu, assim, falei, meu Deus, uma americana, uma estadunidense resgatou a bandeira do Brasil, limpou a bandeira do Brasil, podemos nos apropriar de novo. Ai, me dói. Agora, se isso resultar em apropriação da esquerda da bandeira, eu vou dizer, grande Madonna, obrigada, bacana. Mas vamos lá ao que interessa. É possível ser liberal nos costumes e conservadora na política? É isso, cara. Então, assim, liberdade sexual e não sei o que lá, a bandeira brasileira, eu sinto na minha... Legal. Agora, abraçar um genocida, abraçar um cara que daqui a 20 anos, no máximo, vai ser tratado nos livros de história como Hitler foi tratado. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. O que está acontecendo na Palestina hoje, eu não compararia ao Holocausto, não chegaria a esse nível. Mas, assim, não é equivalente, mas é possível fazer uma comparação. Não é equiparável, não é equivalente, mas é possível traçar um paralelo. Pronto, um paralelo. Hoje o chat está bonito porque os sionistas, né, não vieram aqui atacar, mas agora que eu estou falando de Israel, podem chegar. Então, nesse projeto, os Estados Unidos, eles são muito bons nisso, né? E a Madonna, ela é um fruto desse projeto estadunidense, que é um pouco também do soft power. Os Estados Unidos não são só pelo hard power, eles são muito do que são pelo soft power, pela cultura estadunidense que a gente engoliu, comeu e só vai levando como se nada, sem questionamento, sem debate, sem nenhuma, sei lá, elaboração mais aprofundada a esse respeito. Então, para mim, Madonna é fruto disso. Madonna é fruto de uma política pop que visa, enfim, lançar pautas importantes, porque eu não minimizo a questão do que se chama identitarismo. Eu não acho menor, não acho menos importante, não acho que prejudica outras lutas, não acho nada disso. Mulheres são importantes, gays são importantes, negros, LGBT, todos somos importantes. O ponto é como se utiliza como se utiliza o discurso em defesa dessa política, em defesa desses grupos. E aí, assim, em grande medida, o que o capitalismo e o neoliberalismo fazem é se apropriar dessas pautas para o propósito deles. E dou um exemplo e encerro. O Estado de Israel promove uma coisa chamada Pink
sei lá. Ia falar uma coisa bonita, esqueci o nome exatamente. Mas é Pink alguma coisa. Que é o quê? Então, eles têm a pauta LGBTQIA+, o Estado de Israel. Eu acho que é pink washing, não é? Obrigada, é isso, pink wash. Então, eles têm a pauta LGBTQIA+, eles têm uma marcha enorme do orgulho LGBTQIA+. Isso não estou falando que não é importante, dentro do Oriente Médio é importante. Ótimo. Só que eles não usam isso porque eles defendem essa comunidade, porque eles são estão muito convencidos, eles estão em 2050 e a gente está em 2024. Eles utilizam isso para lavar a imagem deles. Como? Nós somos o único país do Oriente Médio inteiro onde as pessoas LGBTQIA+, têm direitos. Mas por que elas têm direitos? Porque não interessa para o Estado de Israel minimamente essa pauta. O que interessa para eles é a dominação territorial. Porque se a comunidade LGBTQIA+, estivesse apoiando a Palestina, ela não seria mais bem-vinda dentro de Israel. Só que não está, né? Porque também essa comunidade, vamos dizer, nem sempre é tão politizada. Então vai lá, acha bonito, aplaude. Quantas vezes vimos, inclusive teve um caso famoso, não vou mencionar o nome, mas de um político de esquerda que é gay e foi a Israel, a convite do Estado de Israel, fez toda sorte de absurdo lá, ficou visitando coisa, postando imagem. Foi o ó. Eu acho que o Opera Mundi, inclusive, fez programa criticando a ida dessa criatura, desse cidadão a Israel. Então, assim, é para isso que servem essas pautas. Para o neoliberalismo, para o hiperimperialismo, o hipercapitalismo, mulheres, negros, LGBTQIA+, e toda esse grupo mal chamado de minoria, quando somos maioria, obviamente, servem para X-washing, ou seja, woman washing, porque na Arábia Saudita as mulheres não têm direito, porque as palestinas têm que usar o hijab, elas não têm direito, enquanto em Israel elas andam tranquilamente, com todos os seus direitos, podem dirigir. Isso é utilizar uma pauta legítima para fins de propaganda de um Estado colonial, um Estado sectário, teológico e genocida. Obrigada, Van. Professora Mônica, fechamos com você o outubro hoje. Olha, estou tentando refletir sobre essa pergunta, realmente não é uma pergunta simples, mas o que eu vejo que foi e que significou a apresentação de Madonna aqui no Rio de Janeiro foi uma demonstração muito forte de rebeldia, claro, uma espécie de transgressão a uma visão conservadora ideologicamente, e um ato de afirmação muito forte da pauta LGBTIX, e, sobretudo, de visibilização das grandes questões em relação a esse setor que cada vez mais é um setor político organizado, mas que a gente não pode negar que sofre violências insuportáveis, né? Violência física, violência subjetiva, é dizer, uma multiplicidade de violências que a gente vê que não tem sentido quando a gente se fala do que pode ser uma democracia, inclusive nesses termos, né? A violência contra as pessoas trans é evidente, a violência contra as comunidades gays é evidente. Então, uma personalidade, uma artista como ela, que vem levantar essas bandeiras da forma que ele fez, eu acho que é uma questão importante. É uma questão importante e que causou muito desconforto. Como disse a Vanessa, causou muito desconforto. A arte que tem algum tipo de impacto e que vale a pena causa desconforto, e eu acho que ela conseguiu isso. Agora, desde o ponto de vista político, ela do lado do Netanyahu, ela apoiar a política de Israel, eu não sei se ela, nesse momento, estaria disposta a tirar uma foto com Netanyahu depois do que a gente está vendo que é um dos genocídios mais condenáveis da história recente da humanidade, né? A história recente. Então, eu acho que é uma questão complexa, viu? É uma questão complexa. A gente não pode tirar
o impacto e desde o meu ponto de vista positivo que teve para essas pautas que acho que são extremamente legítimas, importantes e que são invisibilizadas ou que ainda convivem com níveis extremos de violência, e o posicionamento político em relação a Israel. Isso, desde o meu ponto de vista, também é um erro que é muito contraditório com as outras bandeiras que ela levanta. Mas os seres humanos somos contraditórios, né? Eu acho que o purismo nos processos, ou inclusive na avaliação da obra das pessoas, talvez não seja a melhor chave para ler o que a gente faz, o que as pessoas fazem em geral. Eu acho que é uma questão complexa, mas eu veria essas duas dimensões de o que eu considero uma questão política bastante problemática, de um apoio a um governo genocida, não tem outra palavra para nomear. Também não tenho certeza se ela estaria apoiando nesse momento, me resta dúvida. Eu também, como Vanessa, não conheço muito da vida pessoal da Madonna, e também, particularmente, não sou uma pessoa que, digamos, curte a arte que ela faz, mas eu entendo que a participação dela teve esses detonantes que eu acho importantes, né? Saímos da pauta do Rio Grande do Sul. A pergunta especial de outubro dessa semana, para o nosso especial, e a pergunta, o assunto é a vinda da Madonna ao Brasil. Ela é revolucionária ou liberal na visão de vocês? Dá para ser embaixadora da liberdade sexual e apoiadora de Israel? E aqui eu volto com você, Carlota. Bom, eu sei que a pergunta é para fugir do foco, mas eu quero voltar. Porque o que me chama a atenção é o seguinte: primeiro, a Madonna é um ícone pop, certo? Então, pop significa um ícone da indústria cultural. Então, obviamente, ela não pode ter nada de revolucionária, não só por conta das suas posições políticas, mas pela própria economia política do sistema de arte que ela está envolvida. Então, eu já parto disso. E aí, assim, a partir daí, gostar, não gostar, entende? Eu acho que é do gosto de cada um. O que eu quero só chamar a atenção é que, depois do show, houve uma profusão de reações ultraconservadoras na internet, certo? Isso eu acho que é um fenômeno interessante, por quê? E aí eu quero voltar para o caso do Rio Grande do Sul. Porque o problema, na minha perspectiva, não é polarizar ou não polarizar. É em torno do que polarizar, certo? Eu acho que essa é a questão. O nosso desafio é polarizar em torno das questões corretas, das questões... Mas, do ponto de vista, eu acho extremamente incoerente e acho surpreendente que as forças democráticas, progressistas e de esquerda não explorem essa coerência, né, entre você defender a liberdade, certo? E querer ser polícia de costumes. Isso tem uma profunda incoerência da parte da extrema-direita, da direita, certo? Se é a favor da liberdade, por que não a liberdade total de fazer cada um gostar do que quer ver o show da Madonna, vai, não quer, não... Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: eles querem polarizar conosco em torno da questão moral, liberal, cultural, né? Numa profunda incoerência com tudo que eles defendem, que é, afinal de contas, né, a liberdade, né? Então, eu acho que esse é a nossa função é trazer a polarização para aquilo que realmente importa, para aquilo que nos interessa. Qual é o modelo de desenvolvimento que o país vai adotar? Certo? Como é que nós vamos produzir, né, uma inflexão que melhore a vida da maioria da população, o que passa por enfrentar as mudanças climáticas? Em torno disso que nós temos que polarizar, certo? Polarizar com eles, né, com essas figuras que a Adriana já trouxe, que querem privatizar a água, que não investem nada em prevenção, que negam, né, a mudança climática. Então, eu acho que o desafio é polarizar em torno disso. E aí teve um comentário de alguém no chat que eu queria realmente chamar a atenção. Por que o Lula não faz um pronunciamento à nação? Não apresenta um plano que eles têm para enfrentar essa questão? Sabe, faz política, e não essa política institucional apenas, que ela é importante também, levar o Lira, levar o Exército, levar, certo? Assim, esse congraçamento é importante, institucional, marca uma diferença em relação ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, que são anti-republicanos absolutamente, né? Uma coisa violenta, que eles não se compadecem nem com a morte, né? Nem com o desastre total de um Estado, Então, assim, eu acho que é importante marcar essa diferença, mas tem que dar um passo além e polarizar em torno das nossas questões políticas. Nós temos ou não temos uma outra proposta de desenvolvimento?
certo? O projeto neoindustrial, que parte de um ciclo envolvendo mudança da matriz energética, vai ou não vai ser financiado a despeito do ajuste do arcabouço fiscal, que deve ou não ser suspenso, a meu ver, deveria ter sido suspenso. Então, eu acho que tem uma série de questões, né, em torno das quais a gente podia polarizar. Acho que tem que polarizar, mas polarizar em torno das questões certas. E essa questão da Madonna, desculpa, não é a questão, entende? Cada um faz da sua vida o que quer, né? Gosta de Madonna, não gosta, enfim. Esse seria o meu comentário. Eu já tinha dito que eu estava a sair, gente. Eu vou pedir desculpas para o Adriano e para a Ana, e eu vou ouvir depois no YouTube vocês. Um abraço, gente. Perfeito, professora Carlota. Coisa muito rápida. Dia 9 de maio é Dia Nacional de Luta em Defesa das Universidades Federais, dos Cefetes e dos Institutos Federais. A gente vai ter um grande ato na Avenida Paulista, vai marchar até a Presidência da República para entregar para o Lula um pedido de audiência pública e as nossas reivindicações. Então, quem puder, divulga, compareça, 9 de maio na Avenida Paulista. Um abraço, gente. Perfeito, professora Carlota. Obrigada, professora. Infelizmente tinha que sair às 8 horas, já tinha avisado a gente. Obrigada pela presença mais uma vez, professora. Continuamos com a Adriana e a Ana. E, Ana, eu passo para você também a palavra em relação à nossa pergunta da semana. Obrigada, Fê. Eu vou começar de um ponto para terminar um ponto talvez mais próximo do que a Maria Carlota trouxe. O Brasil é um país campeão em homofobia e morte de pessoas trans, morte de pessoas homossexuais. Então, você vê, e eu respeito muito o que essa comunidade sentiu e o que ela disse e o que ela festejou, de ter um palco central de uma cidade que é ícone do Brasil, Rio de Janeiro, a expressão dos seus direitos, a expressão forte da sua existência. O Brasil também é um dos países com o maior número de feminicídios, campeão de feminicídios, inclusive aqui na América Latina e Caribe. Então, você vê a projeção, obviamente, de uma mulher e o enfrentamento a uma cultura conservadora, moral, e que se utiliza, né, e os setores políticos se utilizam dessa cultura para se elegerem, né, e para destruir muitas políticas públicas, como a gente falou aqui já, né, dos 4 anos de Bolsonaro, como foi feito nos 4 anos de Bolsonaro. Então, nesse aspecto, eu respeito muito e eu acho que precisa ser valorizado realmente o que se expressou nesse sentido. Eu vi muita manifestação de muitas pessoas falando assim, olha, como é bom a gente se ver representado, como é bom a gente poder se enxergar ali, porque nós sofremos repressão e violência o tempo todo. Agora, a Madonna, ela como essa artista pop, ela é parte de um sistema e ela defende, digamos assim, um sistema que é o sistema próprio gerador também dessa violência e também de uma opressão. Então, realmente, ela não é revolucionária, de forma alguma, né? Pelo menos no meu entendimento, o que é ser revolucionário, e eu acho que também no entendimento da Carlota, como ela falou, e eu imagino que também do Adriano Diogo. Então, ela acaba reproduzindo também esse mesmo sistema que gera essa opressão que ela denuncia. Então, é realmente uma questão complexa, que cada um possa vivenciar sua sexualidade e possa gostar do artista ou da artista que quiser. Eu acho que isso é uma coisa que todos defendemos, mas ela não é revolucionária. Perfeito, Ana. Adriana, fecho com você o outubro hoje. Então, queridas, vocês, como são muito jovens, né? Pelo menos comparadas comigo, vocês vão de convir que eu já tomei muita paulada no lombo. Né? Um dos artistas tidos como um dos mais revolucionários artistas brasileiros foi o Geraldo Vandré, que compôs uma música que era a nossa verdadeira Marselhesa, para não dizer que não falei das flores. Pois bem, esse sujeito voltou do exílio,
se entregou aos militares e compôs o hino da aeronáutica, né? Então, os artistas, eles são artistas. A Elis Regina, que fez o hino da anistia, cantou nos quartéis. Adoidado, Clara Nunes fez show para os militares, né? Acho que talvez o Simonal ele se propunha a ser informante dos militares sobre a postura dos músicos, dos artistas nos festivais. Talvez o mais coerente tenha sido realmente o Chico Buarque, como obra e coisa. Então, os artistas, eles são de uma outra categoria, mas os artistas formam os revolucionários. Os revolucionários não se formam na política tradicional. Os revolucionários se organizam e se criam na utopia. Para isso é que servem os artistas. Se você for observar quem é Pablo Picasso, Pablo Picasso, como ser humano, é a escória da humanidade. Mas sua obra Guernica, revelando os horrores do bombardeio da Guerra Civil Espanhola, é o símbolo da resistência mundial de um povo. Então, a gente não pode confundir. Se formos pegar grandes pintores do Renascimento, grandes artistas que fizeram a história da humanidade através de suas obras de arte. E se nós formos nos ater às suas biografias, às suas trajetórias, então, o que vale do artista é seu produto. Eu acho de um cabotinismo pôr a foto dessa senhora, que pode ter até ido lá para Israel fazer alguma apresentação para justificar o cachê, aparece abraçada com esse criminoso, com esse assassino da humanidade, mas a obra dela é revolucionária. Pode ser que ela não seja, mas a obra dela foi a coisa mais importante que aconteceu no Brasil. Tem gente que deu a seguinte manchete: o 1º de maio não deu nada, mas a Madonna pôs 1,5 milhão de pessoas na rua, né? Então, o que vale. Agora, lógico, quem é que pode concordar com uma pessoa que posa com Netanyahu? É a mesma coisa na Segunda Guerra que uma pessoa posar com Hitler, Mussolini ou qualquer bandido de campos de concentração, né? Nem uma coisa nem outra, né? Não é exatamente uma revolucionária, não é uma pessoa de esquerda, não é uma pessoa que quer, não me parece, né? Uma pessoa que quer mudar a correlação de forças estrutural da sociedade, mas acho que historicamente ela cumpriu alguns papéis importantes, especialmente no que diz respeito, né, à liberdade das mulheres, enfim, que apresentou, né, a sexualidade feminina de uma maneira diferente para o mundo, né? Assim, é isso, o maior ídolo pop da história, essa coisa toda. Então, acho que tem um papel, que é um papel que não é irrelevante, é relevante, assim, acho que muitas meninas, né, que eram meninas nos anos 80, como eu, né, foi importante ter tido essa figura fazendo aquela performance, estando, né, se posicionando daquela maneira no mundo, né? Eu acho que isso tem um valor também para a população LGBT, enfim, tem, né, vários causas e questões, né, no qual ela se colocou, nas quais ela se colocou de maneira progressista, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista da moral, principalmente, né, na sociedade, que eu acho que tem uma relevância, sim, mas não é uma pessoa revolucionária, obviamente que não, né, assim. Agora, se ela é reacionária, né, qual é o grau de reacionarismo, de conservadorismo, enfim, dela, eu não sei. Eu acho que um típico liberalismo norte-americano, né, com tudo que tem de imperialista, inclusive, eu acho que ela carrega, sim. Mas é isso, eu acho que tem um valor do ponto de vista aí da possibilidade de alguns setores, né, como mulheres, gays, enfim, terem isso como um farol, né, de uma possibilidade de existir, né, de uma outra maneira na sociedade e de tentar garantir essa diversidade das formas de ser, de existir, de se relacionar sexualmente. Acho que a sexualidade é uma questão muito importante que ela sempre trouxe,
Mas é isso, né, gente? É um ídolo pop da indústria cultural de massas e, obviamente, que está aí também para perpetuar as estruturas de dominação, outras, né, estruturas de dominação que são essenciais para a reprodução, né, das formas de poder no mundo. Obrigado, Flávia. Valério é cara. Eu concordo com Flávia. Veja, um pouco de perspectiva histórica para aqueles que nos acompanham. O mundo, tal como nós o conhecemos, passou por intensas transformações no pós-guerra. As sociedades estavam fazendo uma passagem do que era o mundo agrário para o mundo urbano. Mas, como vocês sabem, a cabeça não acompanha o movimento dos pés na mesma velocidade. Portanto, uma imensa maioria da população que foi se urbanizando ao longo dos anos 50, 60, 70, mais rapidamente em alguns países, menos rapidamente em outros, ela preservou de referências as visões do mundo, os critérios morais que receberam das gerações anteriores no mundo agrário. Em 68, nós temos uma primeira grande ruptura, porque a partir de 68, uma onda de lutas à escala mundial, eu diria uma onda até revolucionária pelo impulso que ganhou a solidariedade com o Vietnã durante a guerra, ela permitiu que surgisse um movimento feminista que em alguns países, mais rapidamente do que em outros, alcançou uma base de massas. Madonna, nos anos 80, ela foi uma expressão dessa nova geração de mulheres jovens. Ela é filha da classe trabalhadora e, em grande medida, ela assumiu um papel rebelde, defendendo o erotismo contra o moralismo reacionário e em grande medida, ela também cumpriu um papel importante para a comunidade LGBT, porque os anos 80 foi a década do impacto devastador da epidemia da AIDS. Eu militava na construção do PT e venho de uma tradição política, a tradição da Quarta Internacional, onde existiam muitos militantes LGBTs organizados que assumiam a defesa dos seus direitos. Madonna foi uma referência no mundo da cultura pop, um ponto de apoio para a legitimidade de todas as expressões eróticas, todas as formas de amar, e, portanto, cumpriu um papel desafiador da ordem. Todas as forças reacionárias, durante a década de Reagan e Thatcher, hostilizavam frontalmente Madonna. Foi uma década que no mundo central foi de um reacionarismo. Foi, em grande medida, a história do Brasil nos anos 80, vocês sabem, caminhou na contramão. Bom, em resumo, eu tenho uma visão benigna do fenômeno da Madonna e compreendo que aqueles que foram em Copacabana tiveram uma noite de grande alegria. E isso me deixa feliz. Câmbio. Obrigado, Valério. Rose Martins, estava desligado o áudio aqui. Bom, eu confesso que eu conheço muito pouco da obra da Madonna, assim, eu conheço ela por também essas manifestações políticas. A Flávia já falou também, o Valério, sobre duas questões que eu acho que ela é bastante ligada, que é a questão do direito da população LGBT, e a questão dos portadores de HIV/AIDS, que ela também tem uma militância que é conhecida. Né? Eu acho que foi um show e que ela tem um público também, é reconhecida tecnicamente por ser uma artista com técnica, né, no mundo inteiro, e ela incomodou a extrema-direita que está crescida no Brasil, porque tem um discurso também bastante moralista, mas acho também um pouco exagero de alguma parte da esquerda, porque eu cheguei a ver um tweet de uma deputada falando que ela resgatou a bandeira brasileira como um símbolo do Brasil e não do bolsonarismo. Então, acho que também tem uma histeria de ambos os lados, né? Mas espero que as pessoas que tenham ido ao show e que são fãs tenham se divertido, tenham gostado, porque é um show acima de tudo, né? Ela tem também algumas visões, umas posições
políticas controversas, né? Me parece que ela teve um encontro com Netanyahu, enfim, e que tem uma política, uma defesa do Estado de Israel. Eu não sei dizer isso com muita propriedade ou detalhe, mas espero que quem tem ido ao show tenha se divertido. Só acho que não, a histeria de ambos os lados é descabida. Vou fazer uma segunda pausa, agora bem mais curta, para ouvir um recadinho importante do Breno Altman. Olá, meu nome é Breno Altman. Eu queria convidar vocês para o segundo episódio do Café com História, que vai acontecer no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, um sábado, aqui na livraria Tapera Taperá, na Avenida São Luís, em São Paulo. O tema desse próximo Café com História será a história da Revolução Chinesa. Todo mundo que for apoiador do Opera Mundi, do site ou do canal, tem direito a essa inscrição. É uma atividade presencial que não será transmitida ao vivo. E cada um dos que se inscreverem poderá trazer um acompanhante. E aqueles que são membros pagantes de nosso canal no YouTube receberão esse mesmo link através da nossa comunidade naquela plataforma. Apareçam! Será um encontro presencial onde poderemos discutir a história de um dos mais importantes processos revolucionários que nós conhecemos, a Revolução Chinesa. Tá aí o recado do Breno Altman. Então participe aí do Café com História, a segunda edição do Café com História. Ok? Vamos para a última pergunta da noite, que é sobre um assunto que agora a gente vai mudar completamente de tema e vamos falar sobre a vinda da Madonna ao Brasil. A artista pode ser classificada como uma revolucionária ou como uma liberal? Dá para ser embaixadora da liberdade sexual e, ao mesmo tempo, apoiadora de Israel? Com a palavra, Bianca Waloski. Opa, acho que nós temos um problema com a Bianca. Vamos passar a palavra para Juliane Furno. Gente, dá. Nós vivemos numa sociedade cheia de contradições, né? Os artistas são parte, inclusive, de todas essas contradições. Eu acho que eles cumprem papéis diferentes, quer dizer, se a gente for passar um pouco a nossa régua por todos eles, né, e essa régua nos impossibilitar ou nublar nossa capacidade de avaliar os seus pontos positivos ou as questões que são suscitadas por esses artistas, ou mesmo a capacidade de geração de entretenimento, de diversão e marcação de uma época, eu acho que a gente vira bastante sectário, assim. Eu desconheço as relações da Madonna com o Estado de Israel. Se ela é uma apoiadora do Estado de Israel, inclusive, acho que é um problema e é uma contradição. Eu acho que necessita ser apontada, principalmente pelo elevado nível de tensão que o genocídio sobre os povos palestinos tem se apresentado para o mundo todo. Quer dizer, se teve em algum momento em que as pessoas os artistas puderam ficar alienados ou não tocarem nesse tema, esse período passou, porque hoje é uma questão humanitária premente, né? Hoje pauta aí as universidades, pauta a mídia. Então, eu acho que é uma contradição, assim, me entristece bastante, mas a Madonna cumpriu um papel fundamental. Eu até estava falando, eu não conheço muito a Madonna, ela não fez parte da minha geração, mas para uma sociedade conservadora e vamos dizer, cada vez mais moralista, que eu tenho sentido que é a sociedade brasileira, e digo, inclusive, dentre os jovens, né? O Igor talvez tenha uma avaliação parecida, a gente vem do mesmo campo político e foi muitos anos frequentador de acampamentos, de movimento de juventude. A minha impressão é que a juventude está cada vez mais conservadora, moralista, e que a gente talvez tenha envergado a vara demais dos nossos problemas, inclusive subjetivos, assim, com o corpo. Eu acho que é muito importante, né, frente ao que é a pauta ideológica da extrema-direita no Brasil, o papel que ela cumpriu, alguém que se apresenta num palco com liberdade sexual,
empunhando a bandeira do Brasil, né, em oposição enérgica aos conservadores, moralistas sobre o corpo, sobre a performance, sobre a liberdade sexual, eu acho muito importante, eu acho que foi um evento maravilhoso e eu não acho que é nem liberal, no sentido de, é liberal, então pouco importa, eu acho que cumpre o seu papel, é o papel dentro do seu universo, das suas contradições, né? Os embaixadores da liberdade, né, e os defensores do povo palestino, nós já temos os nossos, eu acho que é importante referendar ele. A Madonna, acho que não se propõe a isso, e tudo bem, cumpre outro papel, eu acho que o papel que ela cumpre no momento atual, na sociedade conservadora brasileira, em que o tema dos costumes é um tema fundamental, coloca um dedo numa ferida e eu acho que cumpre um papel não desprezível. Obrigado, Juliane. Com a palavra, Bianca Valoschi. Eu acho que a gente tem uma mania, né, de querer colocar tudo no 8 ou no 80, né? E acho que, primeiramente, a gente não pode esquecer que a Madonna é uma norte-americana milionária, né? Então, assim, por óbvio que ela não vai, né, cumprir com todos os requisitos, né, que a gente gostaria que um artista da envergadura dela, né, tivesse para ser uma pessoa totalmente de esquerda. Mas eu acho que, como a Juliane colocou, não tem como negar a importância de uma apresentação artística como a dela num Brasil tomado pelo conservadorismo, pelo neopentecostalismo, né? É algo emblemático, né? Que ela continue chocando, mesmo com 40 anos de carreira, né? Acho que são diversos pontos que ela coloca ali que acabam por ser muito importantes para o Brasil que a gente vive, muito mesmo, assim, né? Nesse sentido de ser um tapa na cara em relação ao conservadorismo, né? De por que as coisas que ela falava e fazia 40 anos atrás ainda chocam tanto, né? Então, acho que foi um show muito importante para esse momento, mais ainda, né? Porque ela acabou, né, por doar, no final das contas, 10 milhões de reais, que é mais do que muito conservador e político e empresa fez de doação, né? Desses tantos que estavam, né, metendo pau na apresentação dela. Então, acredito que seja algo... A gente não pode esquecer da importância, né, de apresentações artísticas disruptivas, assim, né, que chocam, assim, e que trazem esse olhar, né, sobre um enfrentamento de uma causa que a gente está tendo, que é o conservadorismo, e que está aí, que a gente precisa enfrentar, assim como a gente precisa enfrentar a questão da Palestina, a gente precisa ser contra o Estado de Israel, a gente precisa enfrentar a crise climática, a gente também precisa enfrentar o conservadorismo. Isso passa pela questão para nós mulheres, para a questão LGBTQIA+, passa pela questão do racismo. Então, essas pautas, elas não tem uma melhor e uma pior que a outra, né? Está tudo muito interligado e a gente tem que ir avançando conforme dá com cada uma delas, né? Obrigado, Bianca. Igor, a Juliane te comprometeu com uma segunda pergunta aí, então, para terminar a sua palavra sobre a Madonna e se você concorda que as gerações mais jovens são mais conservadoras em comparação com as anteriores. Olha, Vitor, eu acho que a Madonna, ela se enquadra dentro de um espectro ideológico de um segmento da burguesia que aqui no Brasil a gente pode identificar com o que é o pensamento da Globo, que transmitiu o show da Madonna, e do Itaú, que trouxe a Madonna para o Brasil. Então, um segmento da burguesia que tem uma perspectiva liberal, mas que tem determinadas preocupações sociais. Então, que são progressistas em relação aos valores
mais conservadores em relação à economia. Acho que a Madonna é um pouco expressão disso, né? Acho que ela teve um papel mais de impacto, transformador e de maior choque quando começou a carreira dela. E quando ela colocou esses temas, foi algo muito precursor. Naquela época não tinha esse cenário que nós vivemos hoje, de maior espaço político e também social, para as mulheres, para os LGBTs. Então, eu acredito que ela expressa isso. E, sendo essa posição, ela tem as suas contradições, como essa de, que pelo que dizem, que apoiar o Estado sionista de Israel. Nesse sentido, ela cumpre um papel importante na luta contra a extrema-direita, contra o conservadorismo, contra o bolsonarismo. E eu acho que isso é importante, porque isso coloca em xeque um debate que nós vivemos na sociedade brasileira, que se expressou fundamentalmente na eleição e na luta das forças democráticas contra o Bolsonaro. Mas não dá para dizer que ela é uma revolucionária, porque ela não coloca em xeque na sua música o poder do grande capital, das empresas transnacionais e do neoliberalismo. Mas ela coloca questões importantes do ponto de vista dos valores. E como a Juliane bem colocou, de fato, a gente vê um avanço de um conservadorismo mais militante no último período, né? Isso sempre foi latente na sociedade brasileira. Não podemos cair numa certa visão de que isso não existia e que foi uma visão, foi uma invenção do bolsonarismo. Não. O bolsonarismo ele conseguiu catalisar politicamente esse sentimento conservador que sempre existiu de forma, vamos dizer, latente na sociedade brasileira. E acho que, desse ponto de vista, o show da Madonna, eu acho que e as posições políticas que ela coloca são importantes, mas isso de forma nenhuma resolve os problemas políticos e ideológicos daqueles que verdadeiramente defendem uma revolução. Obrigado, Igor. E com este claro exemplo de entrosamento entre os nossos debatedores, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. E muito obrigado a todos os que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.